Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sei que vocês amam uma fofoca, principalmente sobre dates, então hoje eu vim aqui contar sobre o date mais esquisito que eu já tive com um japonês aqui no Japão. Aconteceu tanta coisa, já faz tanto tempo que eu não sei nem por onde começar. Vamos recapitulando, tá? Eu vou lembrando e vou falando pra vocês, que nem os outros vídeos que eu contei dos meus namorados aqui, japoneses. Esse cara, a gente deu um match, acho que foi no Tinder. Morava razoavelmente perto de casa, então a gente combinou um dia de sair, era verão, lá em Kobe ainda. E aí a gente decidiu sair pra tomar um sorvete, dar uma volta lá no porto, e é isso. Quando eu encontrei, assim, uma energia muito legal, uma energia muito boa, assim, né, muito pra cima, ele. Eu tô com medo de falar o nome dele, então vamos falar Shukurimo, tá? Eu vou chamar ele de Shukurimo. Aquele pãozinho, né, de patachu, parece uma Carolina aqui do Japão. Pra não acabar não falando o nome dele. Não que faça muita diferença, porque hoje eu não tenho mais nenhum contato com ele, porque, gente, foi bizarro o negócio, assim, chegou a ser um pouco tóxico, sabe? A gente saiu no porto e tal, e foi assim, foi um dia muito gostoso, ele muito brincalhão, eu também muito brincalhão, muito pra cima. E eu senti, assim, que ele se interessou, que ele ficou, assim, bem feliz por ter me conhecido, sabe? Me agradeceu por ter me encontrado e tal. E só que eu gosto, assim, sempre de sair, quando eu saía, né? Com pessoas, né, pela primeira vez. Eu gostava de sair e levando naturalmente, sabe? Não gostava de forçar a barra pra nada, de pelo menos começar com uma amizade, né? E com ele deu super certo, assim, a gente saiu, eu lembro que ele me pagou um suco, me levou num lugar que tinha suco de abacaxi, que é muito raro aqui no Japão, né, ter suco de fruta natural. E era uma loja okinawana que ele me levou pra tomar esse suco, e eu falei, nossa, que gostoso. Foi um date, assim, bem diferente dos outros que eu tive, sabe? Porque não teve cara de date, a gente ficou praticamente andando o tempo inteiro, e ele me mostrando alguns lugares ali, porque foi relativamente quando eu tinha acabado de chegar em Kobe, né, de fazer uns 6 meses que eu tava em Kobe ainda, era bem novata ainda, não sabia ainda das coisas, lojas pra ir e tal. Tanto é que a maioria das lojas que eu conheci lá foi por causa dele, sabe? A gente sempre saía nesses lugares pra comer, né? Ele, vou te levar nesse lugar, vou te levar naquele outro lugar. E a gente foi criando, assim, uma amizade e eu fui me pegando, sabe? Acho que a gente saiu por uma semana, alguma coisa assim. E depois, a gente marcou de ir numa hamburgueria lá. E aí, eu tava já ficando assim, meio caidinha, sabe? Aí eu falei assim, bom, vou começar a dar uns sinais aqui, né? Porque, pelo visto, o cara aqui tá... Eu sou o Shinkansen e esse cara é a Maria Fumaça, sabe? E aí eu tava já toda... Ai, gente, eu vou ter que tomar a iniciativa como sempre, né? Aí a gente foi nessa hamburgueria, tudo. E aí eu não lembro exatamente como que era a conversa, mas aí eu tava falando com ele sobre o círculo social dele, né? E as mulheres, tal, do trabalho dele, que ele trabalhava na loja da Apple. Ele era vendedor, né? E aí a gente tava falando sobre mulheres, que acho que eu não sei, acho que ele tava falando que ele tava se sentindo sozinho, alguma coisa assim. E eu falei assim, e as mulheres, né? A sua volta. Aí ele falou assim, eu tenho namorada. Aí eu, como assim você tem namorada? Tipo, já fazia muito tempo que a gente tava saindo junto, sabe? E aí eu fiquei de cara, porque eu falei, mano, eu não vou mentir, eu fiquei bem triste na hora, porque eu tava começando a gostar dele, sabe? E aí eu fiquei pensando, como é que você tem namorado e você tá lá no aplicativo, você não fala pra ninguém e sai assim com outras mulheres, sabe? Porque eu sabia que ele não tava saindo só comigo, ele tava saindo com outras pessoas, né? Mas também a gente não era nada do um outro, então, tipo, sai aí com quem você quer. Eu também tava saindo com outras pessoas, sabe? Nada assim exclusivo. Eu fiquei em choque, sabe? Porque eu não esperava isso, eu tinha certeza que ele era solteiro. E aí, assim, uma relação muito esquisita. Ele sempre vinha me falar da namorada. Depois disso, sabe, eu falei pra ele que eu fiquei um pouco em choque, sim, porque, né, eu tava começando a ter sentimentos por ele, mas que eu não ia deixar isso passar, né, agora que eu sabia que ele namorava, porque eu tenho respeito por ela, né, não conheço, mas eu tenho respeito pela menina, e não vou ficar com um cara que na hora, ponto, né. E na hora, assim, pra mim, ele já morreu pra mim, sabe, assim, tipo,
vamos. Gosto dele como amigo, mas não vou mais nutrir esse sentimento, né? E aí ele vinha me contar, gente, direto. E vinha triste, ai, preciso falar com você, preciso te ver essa semana, direto. E namorava, sabe? E aí me falava dos problemas que tinha com a namorada. Era assim, um namoro muito esquisito. E aí eu fui perceber que não é tão raro assim aqui no Japão. Tem esse tipo de relacionamento, sabe, mais frio. Que ele falou que às vezes conversava com ela uma vez no mês e olha lá. E ele tava saindo com outras meninas. Eu sabia que ele tava fazendo coisas com outras meninas. E aí eu falei, e tá tudo bem? Tipo, sua namorada sabe? Ele falou, não, ela não sabe de você, não sabe das outras, não sabe de ninguém. E tipo, traindo, sabe, na cara dura, assim. Eu tentava, sabe, dar uns alertas pra ele. Falar assim, ó, não é legal. Eu falei, você tenta se pôr no lugar da sua namorada, né? Ele falou, mas eu tenho certeza que ela tá me traindo também. E eu pensei, então por que você tá junto com ela, sabe? Tipo, qual que é o sentido disso? Que ela não morava perto também, ele tinha que viajar pra encontrar a menina. E aí eu não entendi o sentido deles ficarem juntos. Eu pensei, será que é um negócio de manter o status? Manter, tipo assim, já é um relacionamento de longa data? Porque realmente acho que fazia uns 3 anos que eles estavam juntos já. E como é longo, sei lá, os amigos deviam saber, a família devia saber. Então, de repente, acho que não queriam, sabe? Tipo, terminar pra não deixar climão, ou sei lá, as pessoas virem perguntar. Enfim, sei lá, parece que eles estavam mantendo mais um relacionamento por aparência, né? Tipo, ainda estamos namorando, ainda namoro. Enfim, sei lá, que diabo que era. E ele não queria terminar com a menina. E eu ficava toda hora insistindo, termina com a menina. Eu falei, eu sei que a gente não vai ficar junto. Eu falei, porque eu já nem tô mais afim de você. Eu falei, mas termina com a menina. Eu falei, é injusto com ela. E ele falava, assim, que ia ver, ia conversar e tal, mas ele nunca conseguia terminar com ela. E sempre vinha conversar comigo. Tava saindo com outras meninas, que não sei o quê. E, gente, agora eu vou começar a entrar no assunto sobre mim. Como foi o nosso date, por que foi tão esquisito. Não foi, assim, um date, né? Foi, tipo assim, a relação mais esquisita que eu já tive. Acho que eu nomeei errado esse vídeo, né? A relação com o japonês mais esquisita que eu já tive no Japão. Porque começou a ficar tóxica no sentido de... Ele começava a me pôr muito pra baixo, sabe? Tipo, eu nem era namorada nem nada dele, não, sabe, gente? Pra ele vir com os comentários assim, mas ele tinha uns comentários muito ácidos sobre a minha aparência e sobre eu tá gorda. Porque, realmente, em Osaka, eu engordei, né? Quando eu tava na escola de japonês. Engordei uns 10 quilos, né? Desde que eu cheguei no Japão. E em Kobe eu já tava emagrecendo, tipo, eu já tava com menos 5 que eu tinha engordado, né? E ainda assim, sabe, ele ficava tipo, ai não, porque eu nunca iria ficar com você, né? Ele soltava umas assim, muito do nada. Ele não se preocupa, tipo, não se preocupa, eu não queria ficar com você. Não, eu gosto de pessoas mais magras, eu gosto de pessoas, sabe, sempre assim. E toda vez que a gente saía, ele falava, ai, vamos nessa loja? Ai, não vamos não, porque você não vai conseguir entrar. Assim, nesse nível, sabe? E eu falava assim, cara, olha as coisas que você tá falando. Eu falei pra ele já várias vezes, sabe? Não foi uma vez só. Eu falava sempre, esse tipo de coisa que você fala machuca. Eu falei assim, eu não ligo, não dou a mínima, porque, sinceramente, eu não ligo porque você pensa. Eu não tenho nem interesse nenhum em você. Eu saio com você como amigo. Então, tipo, o que você pensa da minha aparência, dou o demoí. Falei pra ele. Mas você tem que tomar cuidado com o que você fala pras outras pessoas, outras mulheres, porque isso machuca. Eu falei, tem gente que tem problema com o corpo. Eu nunca tive problema, até quando eu engordei. Eu sempre me achei bonita, mas tem pessoas que têm problema com o corpo e não conseguem emagrecer, porque não consegue, porque é genética. Não é simples assim, você fala que ela tem que emagrecer, ela vai emagrecer por você. Não, nem por ela, às vezes, ela não consegue emagrecer. E ela se acha bonita assim, ela não tem necessidade de emagrecer pra te fazer feliz, ou pra te satisfazer, meu filho, sabe? E aí eu falei essas coisas pra ele, falei várias vezes. E aí ele foi parando, sabe? Aí ele percebeu, ele falou, desculpa, eu não sabia, né, que isso te machucava. Eu falei, cara, mas já não é a primeira vez que eu te falo, sabe? Eu falei várias vezes. E aí ele foi, assim, eu senti, sabe, que ele tava melhorando. Tudo bem, a gente pode não ter nada, mas eu tinha a esperança de que ele fosse virar uma pessoa melhor, sabe? Por eu mostrar esse lado, assim. O lado da mulher mesmo, tipo, porque eu era a única mulher que tava saindo com ele, assim, de igual pra igual, sabe? Ele era muito machista ainda, eu sentia, com as outras mulheres, sabe? Eu pensei, quem sabe eu falando, eu mostrando o meu ponto de vista, ele não melhore, comece a tratar melhor a namorada dele. Tanto é que no final, quando a gente foi parando de se falar, ele tava morando já com a namorada dele, eles mudaram pra lá, pra perto da minha casa, e estavam morando juntos, e eles estavam super bem, sabe? Parece que ele tinha parado de trair ela. E, enfim, eu falei, bom, pelo menos eu acho que consegui colocar alguma coisa na cabeça dele, né? Porque ele vinha me agradecer muito, assim, né? Tipo, muito obrigado, você me faz ser uma pessoa que, assim, eu não consigo ser com nenhuma outra pessoa, você me fala coisas que outras pessoas nunca iriam me falar por medo, né? E, assim, ele sempre tava me agradecendo por essas coisas, sabe? E eu, tá bom. Que bom. E ele vinha desabafar sempre comigo. Coisas quando ele tava triste do trabalho, ele errava alguma coisa no trabalho, ele vinha chorar pra mim, porque, ele não tava indo bem. E quando brigava com... Enfim, gente, eu era, tipo assim, o lugar pra ele chorar, sabe? Quando ele tava mal. E eu também, não vou mentir, né? Porque na época eu já tive meu primeiro namorado, depois o meu segundo, e na época a gente tava se falando ainda, né? Então, quando eu tava mal com eles, eu acabava falando com ele também.
E ele também sempre me apoiou muito, assim, né? Tipo, ai, não, você não merece isso não, sabe? E eu ficava mais forte, assim, então eu gostava de conversar com ele ainda assim, né? Porque, tirando essa parte ruim, né, dele ficar dando essas indiretas e me pondo pra baixo, por causa da aparência só, né? Tipo, de resto, ele sempre me elogiava. Falava, nossa, você é uma pessoa incrível por estar aqui no Japão sozinha, isso e aquilo. Porque eu pensei, ele não é uma pessoa ruim, ele é só uma pessoa bem preconceituosa. E que o mundo não gira em torno dele. Então, eu pensei, se eu puder fazer uma pessoa ser melhor do que ela é, eu vou tentar, né? Porque ele, querendo ou não, ele era um dos meus únicos amigos em Kobe japoneses, né? Eu não tinha mais ninguém de amigo, assim. Tinha uns dates que eu saía, mas não era nada assim, nossa, dá pra contar com essa pessoa. Não, tipo, via uma, 2 vezes, depois, tchau, beleza, tchau. Então, ele foi o único que permaneceu, justamente por a gente não ter tido nada, né? Nada, digo assim, no sentido romântico, né? Não teve nada, era sempre só conversa, então foi indo longe. Até que, gente, eu vou contar, a partir de agora o negócio fica tenso. A gente já tava voltando a se falar mais, porque eu já tinha terminado com meu outro namorado japonês, eu tava solteira. E aí a gente tava saindo mais, assim. E aí a gente tava indo pra casa dele, né? Ele falou, vamos lá pra casa que eu tenho... o que era? Ele falou que comprou um negócio pra mim. Um negócio, uma sobremesa lá. Que ele falou, perto da minha casa tem uma padaria boa que vende esse bolo. E toda semana, tipo, tá sempre lotado de manhã. Faz fila fora pra comprar esse bolo e eu consegui comprar. Você não quer comer? Aí eu falei assim, não, vamos sim. E assim, eu já tinha ido na casa dele, ele já tinha vindo na minha, né? E aí a gente tava indo. Antes disso, um pouquinho antes disso, eu postei uma foto no meu Instagram, assim que eu cheguei no Japão, comendo um American Dogo, né? Que é aquele... vou pôr aqui o vídeo, o vídeo que eu postei no Instagram, esse vídeo aqui. Bia comprou aqui o American Dogo. Gente, que saudade disso aqui. E aí, olha como que é o ketchup e a mostarda aqui. Vem nesse potinho aí. É 2 em 1, aí você espreme. Sai 2 em 1. Isso é daqui, mas... Japão. Isso é no Japão. Bem melhor que a gente comprou lá no... A gente comprou um congelado. Gente, não compra, pelo amor de Deus. Horrível. Foi horrível. Tava muito triste, tem o gosto da tristeza da vida. Acho que é porque a gente precisava fritar ele, a gente só esquentou no micro-ondas, mas falou que podia também, né? Então... E aí, ele viu esse vídeo, e beleza, e ele comentou alguma coisa no particular pra mim, mandou um direct pra mim, e quando eu fui abrir, eu vi que ele mandou, porque apareceu a notificação. O Chucrimo te mandou uma mensagem. E aí, quando eu fui abrir, eu não tava mais nada, porque no Insta, quando você exclui, aparece sem nada, né? Tipo, não é que nem no WhatsApp que aparece, mensagem apagada. E aí eu fiquei, o que será que ele queria, né? Mas aí eu deixei quieto e a gente acabou saindo esse dia pra comer lá o bolo na casa dele. A gente já tinha ido fazer outra coisa, daí na volta a gente ia passar na casa dele, né? A gente tinha comido e tal, tava muito gostoso, assim, um clima muito agradável. E aí na volta, aí ele me soltou essa, você viu que eu comentei um negócio, mas eu apaguei. Aí eu falei assim, eu vi mesmo, eu falei, o que aconteceu? Aí ele, nada não, ele falou, é que eu vi o seu vídeo comendo o American Dogo, e eu pensei que era um vídeo de agora. Eu pensei, nossa, como ela tá bonita e tá magra. Aí eu falei, eu acho que eu vou querer alguma coisa. Gente, ele falou isso pra mim, na minha cara, sabe? E ele falou assim, e aí eu vou querer alguma coisa com ela agora, que ela tá magra, que ela tá bonita. Mas eu fiquei com tanta raiva daquele cara. Eu fiquei com tanta raiva. Aí ele falou assim, e aí eu vi que você ainda tá gorda, né, quando a gente saiu. Que depois você postou também um story e tal, e eu vi que era um vídeo antigo, aí eu perdi a vontade, por isso que eu apaguei. E aí ele falou assim, daí a gente tá só bom como amigo mesmo, tal. Gente, eu fiquei tão assim, incrédula do que eu tava ouvindo, sabe? Aí eu falei, olha, eu vou pra casa, né, você esquece o bolo, esquece tudo, né, falei, perdi a vontade. Eu não vou comer na sua casa pra você ficar me chamando de gorda, sabe? Pra você ficar me pondo pra baixo, sabe? Eu não ligo, o que você tá pensando, se eu sou gorda, se eu não sou, sabe? Eu sei quem eu sou, eu sei que eu estou bem do jeito que eu tô. E pronto, sabe? Vai procurar então sua modelo de 40 quilos que você tanto quer, sabe? Aí eu fiquei tão assim, sabe? Tipo, que preguiça, gente. Eu não acredito que eu perdi, sei lá, 6 meses que a gente tava saindo direto, sabe? Eu falei, não acredito que eu perdi tanto tempo assim. A coisa boa, o lado bom de ter conhecido ele foi que realmente eu conheci vários lugares, vários restaurantes. Ele sempre me levava assim nos melhores lugares ali que tinha a comida e tal, que eu pedia pra ele, esse fim de semana eu quero comer isso. Aí ele ia me levava, sabe? Eu só vejo essa relação do lado bom por causa disso, porque a gente comeu bastante coisa que eu queria ter conhecido e não tinha ninguém pra me mostrar ali. Mas, gente, que pessoa tóxica, eu fico pensando, coitada da namorada dele. Ou ela que faz isso com ele e daí ele desconta nos outros, né? Não dá pra saber porque eu nunca conheci a menina. Mas foi isso, gente.
Aí eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi bloquear tudo. Cansei de conversar, cansei. Várias vezes eu tinha mandado mensagem pra ele, pra ele parar de falar essas coisas. E aí eu falei, cansei, eu não tenho por que ficar, sabe, aguentando uma pessoa assim. Excluí tudo, literalmente, assim, excluí, apaguei o Line, excluí o Insta, bloqueei de tudo, não tinha como ele me achar mais. Aí eu lembro que tinha uma época que eu tava postando umas coisas, assim, que eu tava bem triste de estar aqui no Japão, sabe, eu tava bem depressiva, assim, bem pra baixo, procurando emprego ainda, tinha terminado o relacionamento, então eu tava numa época bem, assim, negativa aqui, sabe, vendo as coisas pra um lado muito ruim, tipo... E desabafando, sabe, no Insta, falando que, que eu não tava aguentando mais ficar aqui, né, o jeito do japonês não me agradava mais. E muitas das coisas que eu escrevia era também pra ele, sabe, tipo assim... Cara, um dos únicos japoneses que estão me rodeando nesse momento é você. Então, a má impressão que eu tenho do Japão vem muito de você também, sabe? E ele não se tocava. Daí ele veio uma vez comentar, assim, no story meu. Aí você é muito negativa, acho que você tá precisando de um médico, você tá precisando se tratar, sabe? Então, assim, essas pequenas coisinhas, sabe? Que foi a partir daí que eu comecei. Quando ele mandou esse comentário aí falando que eu tava doente e que eu precisava de tratamento, foi que eu fiquei, tipo... Ok, eu preciso me afastar de você logo, porque você é uma pessoa tóxica e eu não vou deixar você fazer o que você tá pensando, o que você quer fazer comigo, né? Você não vai fazer. Assim, bloqueei, apaguei literalmente da minha vida. Falei, nunca mais. E foi tão bom, nunca mais tive esse peso, sabe, dentro de mim. As próximas pessoas com quem eu saía, eu via que eram pessoas boas, ou se eram pessoas meio parecidas com ele, eu já dava o pé na bunda na hora, sabe? Uma lição pra mim também ver que tipo de pessoa eu não quero na minha vida. Eu já tava namorando com o Yuki. Namorando não, tava ficando com o Yuki sério, né? Acho que a gente tava uns 2 meses já. E eu ia encontrar o Yuki, eu tava fazendo academia, pertíssimo da casa dele. E quando eu saí da academia, acho que ele tava voltando do trabalho de bicicleta. Ai, gente, que constrangedor. Sabe aquele momento assim que você fala... Ai, eu quero passar, passa esse momento, sabe? Eu não queria ter passado por aquele constrangimento. Eu tava andando na rua, assim, e ele tava vindo de bicicleta. E eu lembro que tinha umas pessoas, assim, em volta da gente. Então, eu nem tava prestando atenção. Eu não olho pra cara das pessoas, tá, gente? Eu tô avisando aqui. Se você me encontrar na rua um dia, você me chama, porque... E se eu não cumprimentar nem nada, é porque eu não vi. Eu não vi, porque eu não fico olhando pra cara das pessoas. Normalmente eu ando olhando pro chão ou pra um objetivo. Tipo, tem que ir naquela loja procurando as coisas, sabe? E aí eu tava, tipo, muito boa, de boa, assim, ouvindo música. Tava voltando da academia, indo pra estação encontrar o Yuki. E aí, super feliz, tipo, eu vou encontrar meu boy, que não sei o quê. E aí, eu vejo, assim, que ele tava parando a bicicleta, vindo na minha direção, e eu assim, né? E aí ele parou com a bicicleta do meu lado. Aí eu olhei, porque eu achei estranho, sabe, a pessoa parar e ele Bia, né? Aí eu olhei assim, gente, era ele. Mas eu gelei, eu não sabia o que fazer. E ele ficou com os olhos desse tamanho, tipo assim, do tipo, o que tá acontecendo? O que eu fiz? Sabe aquela cara, assim, de culpado? Ele, Bia? Aí eu virei a cara e fui embora, sabe? Ai, gente, foi tão gostoso esse sentimento de não ter, assim, nem precisar de me explicar pro cara, porque, tipo, só a ignorada que eu dei nele já foi suficiente pra, tipo, mostrar que eu não queria papo, que eu não queria nada. E provavelmente ele deve estar se perguntando até hoje o que ele fez de errado. Porque do jeito que ele é, ele era muito sem noção mesmo. Mas enfim, gente, esse foi um caos, assim, do cara mais esquisito, assim, que eu já saí. E aguentei bastante tempo ficar com ele, né? Guerreira, gente, fui guerreira. Kobe. Nossa senhora, hoje eu tô no paraíso. Hoje eu fico vendo, assim, o humano que eu tenho do meu lado, o Yuki. Eu fico, nossa, gente, já passei por tanta coisa com outros caras que nunca imaginaria que eu encontraria alguém, assim, tão bom, sabe? Que nem o Yuki, japonês tão parecido comigo, assim, e respeitoso comigo, né? Enfim, esse foi o caos, espero que vocês tenham gostado. Não foi uma coisa mas foi uma coisa ao mesmo tempo. E até o próximo vídeo com causos de relacionamentos e de tretas que eu já passei aqui no Japão. Beijinhos, Janê!